Olá, minha gente, como é que vocês estão? Fazendo um testezinho aqui, usando o Zoom para gravar vídeo, né? Não sei se vai funcionar, mas saberemos depois. Bom, qualquer coisa é um ensaio, tá? O que que eu estou querendo falar nesse vídeo? Sobre seitas. Eu estou achando cada vez mais necessário a gente identificar alguns sinais, né? E explicar para algumas pessoas que acham que o problema das seitas são as pessoas mais vulneráveis, que estão em situações mais debilitantes do ponto de vista emocional, existencial, psicológico e até mesmo cognitivo. Bom, a primeira coisa é esquecer esse detalhe, porque no fundo, as seitas, elas acabam absorvendo um nicho muito maior de gente do que a gente imagina, né? O que eu quero dizer com isso? Fazendo uma piadinha, aceita tudo e aceita, né? Qual o problema? A gente pensar que a gente, enquanto a gente está acreditando nessa questão da vulnerabilidade, de situações vulneráveis, situações complexas, né? Problemas na vida, né? A gente fica, por incrível que pareça, a gente pode estar mais suscetível do que a gente imagina, porque a gente acredita que nós, pessoas bem resolvidas, bem encaminhadas na vida, que tiveram estudo, que tiveram consciência social, qualquer coisa assim, a gente está livre disso. Não é bem assim, não, tá? Não é bem assim. Porque a questão é que ninguém entra numa seita entendendo onde está entrando. Às vezes entra por curiosidade. Só que nós temos uma questão e as seitas elas são muito bem preparadas para trabalhar em cima de cada indivíduo que chega ali. Aquele indivíduo que acabou de entrar e quer conhecer, né? Quer entender o rolê, tá? Então, qual é o problema? A situação fica muito esquisita porque normalmente essas seitas elas começam com uma coisa que acontece em muitos relacionamentos tóxicos. Vamos combinar seitas, assim como sistemas políticos e ideológicos, podem ser muito tóxicos, né? Você tem um relacionamento tóxico com um namorado, com marido, com filhos, né? Você tem relacionamentos tóxicos no trabalho, você tem relacionamentos tóxicos
na vida cotidiana, incluindo se você tiver um presidente fascista, né? Também acaba que ele intoxica uma nação inteira, tá? Então, ninguém está livre de pertencer a essa seita, tá? Ninguém está livre de, de repente, se ver dentro de uma seita. Assim como ninguém, nenhuma mulher, por exemplo, é livre de ter um marido abusivo, né? Não acredite nesse papo de que isso não aconteceria comigo. É como certas doenças que a gente vê por aí. Não existe esse papo de isso não aconteceria comigo. Isso jamais vai acontecer comigo. Se você não prestar atenção, pode acontecer, tá bom? A gente, a coisa tá clara até aí, tá compreensível. Eu estou sendo é, didática, né? Então, o que que acontece? Qual é o problema que nós temos nessa situação? Um dos primeiros passos que as seitas é, fazem para conquistar novos adeptos é o tal do love bomb. O que que seria um love bomb? Traduzindo, é o que dá a entender mesmo. Bomba de amor. Sim, amor. É, você chega lá na, na sede lá da seita, né, no local onde rolam as reuniões, que podem ter vários nomes, né? Igrejas, templo, salão, salão do reino, como o caso dos TJs, né? Você chega lá e diz assim, eu estou interessado. Aí, é claro, as pessoas olham para você, te entopem de boas-vindas, te apresenta para todo mundo, você se sente acolhido. Aí esse é um período de namoro, né? Onde você e o e a seita estão em começo de relacionamento. E durante esse tempo é o tempo que os membros mais antigos vão observando você, vão começando a te conhecer. Você pode parecer que está dentro de uma comunidade onde você não tem um rosto, porque são várias pessoas ali dentro, mas não, se você é novato, você pode acreditar que existem pessoas te olhando, existem pessoas te analisando, inclusive, olhando com um olhar analítico. E aí eles vão começando a conhecer você, ver que você, como é que você é, quais são as suas questões, seu histórico, as coisas que você gosta. E a partir daí você começa a, a perceber que a, eles começam a dizer as coisas que você quer ouvir, né? Começam a
lidar com você como se conhecessem há anos, tá? Eles sabem quem você é. E é a partir daí que eles vão meio que personalizar a seita a você, tá? Porque apesar de ser um processo coletivo, né, de massa, né, que aglutina pessoas, o jeito que vão te manter ali é particularizado. Então, a situação fica muito mais complexa, porque, afinal de contas, você tem uma situação. Gato espirrou. Então, esse love bomb é uma coisa muito importante que a gente entenda como é que funciona, porque eles, enquanto eles não sentirem que você está realmente conquistado, que você realmente está ali engajado 100% no processo, eles vão continuar te tratando muito bem, vão continuar com esse processo de conquista até de te ganhar de vez. Vai chegar um momento que você começa a perder a guarda em relação a essas pessoas. Você começa a deixar de prestar atenção nos detalhes e começa a entender que, pô, essas pessoas são gente boa, porque estou tão desconfiada. Daí começa a perder, né? Começa a eliminar essas paredes, né? Que te separam, fanatismo, né? Porque, afinal de contas, você está sendo bem tratado, então você vai desconfiar de quem está te tratando muito bem. Ou seja, o que pode acontecer é que algumas pessoas sejam mais rápidas em chegar nesse processo, outras um pouco mais demoradas, porque aí é que faz um pouco de diferença o estado geral, como é que está você, né? Como é que você está nesse momento? Aí faz um pouco de diferença, porque assim como tem gente que para um cara conquistar essa outra pessoa é mais demorada, outras são mais rápidas. Tem pessoas assim que se apaixonam rapidamente, outras demoram um pouquinho mais. As seitas também oferecem esse tipo de possibilidade, né? Então, o que que acontece é justamente isso. Você não está livre de entrar para uma seita. Aliás, uma coisa que é importante sempre que se fala sobre isso é a compreensão de que é sempre muito mais fácil entrar numa seita do que sair. Se você quer saber se vale a pena entrar numa seita, ouça depoimentos das pessoas que saíram da seita e veja o que aconteceu com elas depois que elas saíram. Isso é uma boa dica que eu acho importante as pessoas perceberem. Porque geralmente quando você sai de uma seita, você sofre perseguições, você é abandonado pela família,
você não, você ficou anos da sua vida envolvido ali naquele negócio, naquele ambiente, convivendo somente com aquelas pessoas. Então é muito difícil você tomar a decisão de sair, porque às vezes você até já tomou consciência de que você está numa canoa furada. Muitas vezes você já tomou essa consciência de que você não está num lugar bacana, tá? Você está num lugar horrível. Você já tomou essa consciência. Mas durante esse tempo todo que você está neste lugar, amigos antigos já te abandonaram, amigos do trabalho, familiares, gente que você convivia normalmente, você não convive mais. Você não tem mais essas pessoas. Você foi largado. E você largou essas pessoas também, né? Ou seja, largar a mão mútuo, né? Então, quando você volta pro meio, né? Volta pro contexto social, não é a mesma coisa. Você se sente muito mal. As pessoas ficam com medo de voltar para esse ambiente externo a essa seita, porque não é fácil. É sério, não é fácil. É, muitas vezes a gente precisa perceber o que está pegando com essas pessoas, até para a gente poder acolher aqui do lado de fora, mas não acolher por acolher, para depois descartar. Isso ela já foi feito. Isso já foi feito com ela. Ela já foi descartada. Então a gente precisa ter essa compreensão do processo. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu vejo que muita gente assim fica debochando da cara das pessoas que entram nessas seitas malucas, é, e não percebem que ela pode ser uma vítima também, tá? Então, não vamos julgar ninguém, mas ao mesmo tempo entendam que os processos que levam as pessoas a entrar em seitas são absurdamente amplos, incluindo esse negócio que as pessoas chamam de love bomb, ou seja, essa bomba de amor. Como se fosse uma lua de mel entre você e a seita que você está entrando, né? Esse momento inicial de namoro. E é claro, é um momento que você está entrando com o coração aberto, com a mente aberta. Mas quem está lá há anos, incluindo autoridades hierárquicas ali, observando você. Ele está, ou seja, você está de peito aberto, mas o outro lado não está. Eles estão te observando, estão analisando você, tentando extrair o máximo de conhecimento sobre você para manter esse processo de conquistas. Isso faz muita diferença, porque esse pessoal é muito escolado.
Ou seja, se você foi cooptado por uma seita, não se sinta mal ou um imbecil por estar entrando nessa coisa, tá? Não precisa se sentir culpado. O que você tem que entender é que essas pessoas estão fazendo isso a vida inteira delas. Esses líderes, eles chegaram a líderes porque eles são muito experientes nisso. Você está lidando com pessoas experientes. Podem não ser as pessoas mais cultas, mais inteligentes do mundo, mas eles já sabem como acionar os botõezinhos das pessoas para que esse processo aconteça. É o que está acontecendo na nossa política. O Bolsonaro, assim como as lideranças e os pensadores que nos trouxeram até aqui, são pessoas que sabem o que falar e na hora que falar. Sabem acionar os botões corretos das pessoas que estão dispostas a seguir essas pessoas, entende? Elas sabem. Resta a gente, como pessoas do outro lado, né, entender que isso acontece até por uma questão de não, primeiro, não julgar as pessoas, pelo menos não julgar as pessoas que estão ali, né, nessas condições que eu estou falando, né, de desavisados, né? Porque existe, ou seja, existem pessoas que foram realmente educadas assim, por exemplo, o fascismo é uma seita, tem tudo ali que indica, só que muito amplificado porque acabou tomando o poder, né, no Estado. E aí o que que acontece? Algumas pessoas foram educadas dentro desses princípios, elas entendem como é que elas realmente acreditam nessas pataquadas, tá? Agora, por exemplo, tem pessoas que não eram assim antes e se tornaram assim. Por muitas vezes você vê casos de pessoas que eram de boas, pessoas que eram gente boa, que tinha até pensamentos progressistas, irem ficando fanatizadas por coisas desse tipo. O que será que aconteceu, né? Então, eu espero que essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui, testando esse lance aqui do Zoom, ajude, e porque eu não estou muito. Porque de repente eu posso trazer imagens, ver se eu consigo fazer compartilhamentos, enfim, tratar o assunto assim com um pouco mais de detalhes. E esse primeiro aqui é um teste. Se eu sentir que não deu certo, eu vou, obviamente,
ter que regravar esse negócio aqui todo que eu falei, tá? Então é isso. Tchauzinho e saudações anarquistas para todos.